não é o companheiro dócil que exige a sua compreensão fraternal mais imediata. É aquele que ainda luta por dominar a ferocidade da ira dentro do próprio peito. Não é o irmão cheio de entendimento evangélico que reclama suas atenções inadiáveis. É aquele que ainda não conseguiu eliminar a víbora da malícia no campo do coração. Não é o amigo que marcha em paz na senda do bem quem solicita seu cuidado insistente. É aquele que se perdeu no cipoal da discórdia e da incompreensão, sem forças para tornar ao caminho reto. Não é a criatura que respira no trabalho normal que requisita socorro urgente. É aquela que não teve suficiente recurso para vencer as circunstâncias constrangedoras da experiência humana e se precipitou na zona escura do desequilíbrio. É muito provável que, por enquanto, seja plenamente dispensável a sua cooperação no paraíso. É indiscutível, porém, a realidade de que, no momento, o seu lugar de servir e aprender, ajudar e amar é na terra mesmo. Escuta, amigo, o meu canto, enamorado do encanto de um ricão que me seduz. Brilham páramos de sonho, além no espaço risonho, vestidos de paz e luz. Lá, seres alvinitentes são como vivas nascentes de indefinível fulgor. Jorram bênçãos lado a lado, quais estrelas no relvado, florindo bondade e amor. Em toda parte fulgura clarão de doce ternura nas almas que vão e vêm. Há canções e melodias, por mensagens e alegrias, nas vozes do eterno bem. E por mais o homem na terra pense e sonhe, não descerra os amplos e espessos véus que envolvem as maravilhas desses ninhos, dessas ilhas, no azul imenso dos céus. Há perenes primaveras, pelos édens sem quimeras, refugentes na amplidão. Formosos e ternos lares guardam anjos tutelares dos perdidos na aflição. Lábios puros, cristalinos, dizem preces, cantam hinos, bendizendo nosso Pai. A musa que enleva e chora, em louvores vibra e ora, e exclama: regozijai. Quem adeja pelo mundo, repartindo o bem fecundo, por ali vai residir, esperando vidas novas, de prazeres e de provas, ao sol do grande porvir. Escuta, amigo, o meu canto enamorado do encanto de um ricão que me seduz. Brilham páramos de sonho, além, no espaço risonho, vestidos de paz e luz. Um dia uma criança me
parou, olhou-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E eu perguntei no meio de um sorriso: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou. Tia, é muito lindo isso que você disse. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Eu perguntei de novo, sorrindo: o que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Companheiros de Ideal Espírita, dando continuidade ao nosso projeto de busca do sagrado, vamos hoje voltar ao monte, Sermão da Montanha. Imaginemos nesses instantes de reflexão que lá nos encontramos. Vamos continuar a nossa experiência de viagem mental da semana passada. É o entardecer. Estamos no meio de uma multidão de criaturas que sofrem, que aspiram, que esperam, que anseiam por aquilo que pode ser o seu ideal, pode ser a sua esperança, pode ser a revelação, pode ser o resultado da sua fé. Estamos ainda refletindo ao impacto daquelas primeiras bem-aventuranças, os pobres de espírito. Quem serão eles? Senão os desataviados, as criaturas livres das posses das mais variadas criaturas que podemos imaginar, das posses dos bens materiais, das posses de ideias, de ideologias, criaturas sem amarras no passado, sem algemas em relação ao futuro, livres,
que podem saborear cada instante, cada momento, presentificando-se, sem estarem desviadas pelas mágoas de antanho ou pelas ansiedades que aparecem à nossa frente. Pobres em espírito, criaturas que podem receber com mais facilidade as mensagens novas que transformam percepções, estesias, realidades as mais variadas. E os que choram? Parece que há um plantão no mundo, que é da lágrima, onde todos um dia estaremos presentes como sentinelas desta avançada torre de percepção da realidade. Mas há lágrimas e lágrimas, lágrimas que descem como enxurradas, que parecem ser muito mais convulsões da terra, revolta, rebeldia da alma, e lágrimas que descem como filetes de uma linfa, que querem dizer alguma coisa de esperança, de expectativa, de busca. E descobrimos então que essa lágrima, que é o pranto que nos desvela novos horizontes, que nos permite tornar-nos sensíveis a outras realidades mais avançadas espiritualmente, é a lágrima que vai encontrar a consolação. É a lágrima que vai expungir todas as dores, todas as mazelas da alma, para deixá-la plena para a percepção de Deus. Estamos ainda refletindo nesse entardecer, sentindo mais que as palavras, a energia suave do Mestre nesse encontro. E nos asserenamos profundamente, aquietamos a nossa mente e esperamos um pouco mais. Como que favônios de luz aparecem no horizonte, e o canto suave daquelas aves que buscam seus ninhos no entardecer dá um toque de melodia e de beleza estética a esse ambiente. Além do mais, a brisa que sopra nesses instantes, amainando as situações desagradáveis de calor, podem ser suaves e ternas em nossa própria alma. Contemplamos aquele mestre. Ele está atento às nossas dimensões existenciais. Ele está presente em nossas realidades íntimas. Ele sabe. Ele transmite a mensagem de Deus. E ele continua: bem-aventurados os brandos, os mansos, porque herdarão a terra. A cólera ainda campeia em todos os locais onde vige a presença humana. Até mesmo nos templos religiosos, onde se elege o amor transcendental como desiderato, e na intimidade dos lares, onde deveria imperar o sagrado dever de compreensão mútua. Digladiam-se em querelas intermináveis, religiosos e fiéis, pais e filhos, cônjuges, agregados, irritando-se mutuamente, transgredindo os mais elementares preceitos de aceitação e negando qualquer valor à ternura, à amizade. E assim prosseguirá a humanidade, até conhecer por experiência a brandura, irmã do equilíbrio, filha dileta da impassibilidade. No entanto, para que ela instaure o seu trono no âmago de cada ser e transborde a imensidão perante os outros, é necessário expulsar de nossa habitação interior a prepotência descendente em linha reta do egoísmo. Também é indispensável alijar dos cômodos mais secretos de nosso ser toda a pretensão de submeter aos outros a nossos interesses e todo o impulso de projetar neles nossas dificuldades de bem viver. Reciprocamente, há de compreender que não dependemos do mundo dos outros para experimentarmos a felicidade autêntica.
Essas conquistas serão o esteio de uma conduta cordata, facilmente conectada com a vontade suprema, nossa garantia de justiça e merecimento. Quando a brandura permeia os pensamentos e as ações, as palavras consolam, os silêncios aliviam. A presença é compreensão, a ausência é recordação afável. A aproximação é sinergia, o afastamento é ampliação do campo de influência. A energia que emana de uma atitude branda é acolhimento, segurança, possibilidade de inteireza, valoração sem julgamento, fé no potencial alheio. Como um infante que se recolhe ao regaço materno ou riacho que se conforma ao seu leito, o envolvido pela mansidão do outro descansa em crescente harmonia, abre suas defesas e mostra-se em toda a sua amplitude que se estende do território do instinto guerreiro até as regiões de aspiração da angelitude. Neste estado de espírito, quando medra o engano, suave é o esclarecimento, quando prevalece a verdade, serena é a aprovação. O gesto afável, próprio de quem vive na brandura, é um apelo poderoso para a salutar convivência fraterna, quando dominam a escuta dos anseios mais profundos e a partilha das dores e dos júbilos mais íntimos. Ele levanta as barreiras da comunicação por tocar o que há de mais elevado nos refolhos da alma e por desvelar a humanidade plena, que jaz escondida no túmulo das relações conflituosas. Jamais alguém se arrependerá de ter tido uma conduta afável, de ter pronunciado um vocábulo com doçura, de ter agido sob a égide da mansuetude, mesmo quando instado pelos que desconhecem a brandura, navegando do mar revolto da cólera. Pelo contrário, a voz da consciência aprovará, e o tempo demonstrará aos outros o acerto do seu modo de agir. Os que assim procedem serão recompensados pela descoberta do continente da harmonia interior, morada da serenidade, refúgio da doçura. Herdarão a terra. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, ele não se propunha de certo a exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhe os favores e talentos entre os nossos semelhantes, cultivando a retenção fraterna. As melhores oportunidades de cada dia no mundo dizem que as melhores se fazem para quantos eles rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor lançando pedras de conforto ou espinhas de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é a calma e operante, humilde e confiante. O espírito de quem ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera a defesa, que o mato inculto recupera cuidado, que os detritos do temporal podem ser convertidos em materiais de adubo no silêncio do chão. Se pretende, pois, a ascensão evangélica, aprenda a auxiliar sem distinção. Um pretexto de venerar a verdade, não aniquiles como promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem.
estendendo a graça da esperança, o benefício de todos, e um dia todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico da bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos, de que muitas vezes era aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifícios em favor dos outros, na tua jornada de ascensão à divina luz. Será que nós teríamos a condição de compreender todos os mandamentos e todas as orientações do Mestre Jesus em nossas vidas? Será que nós teríamos a capacidade já de compreender tudo aquilo que ele nos trouxe, o legado de bondade, de fraternidade, de caridade? Será que nós já teríamos a possibilidade de entender e acessar isso em nosso mundo íntimo? Pois é, talvez algumas reflexões precisem ser feitas de vez em quando para que nós possamos sintonizar melhor as nossas expectativas e também as nossas ações, as nossas transformações, o nosso processo do vir a ser em conformidade com esses ensinamentos e com essas perspectivas. É por esse motivo que, vez por outra, é importante nos balizarmos nas informações que nos são trazidas pelos nossos companheiros espirituais. E hoje nós vamos trazer da nossa querida poetisa Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, psicografado pelo nosso irmão Divaldo Franco, uma mensagem que tem a ver com a brandura e a pacificidade, tem a ver com a mansuetude, tem a ver com a capacidade de compreender o outro, mesmo diante das tumultuadas situações que se nos são apresentadas. Neste capítulo em especial, Pedro, após um dia de trabalho, depois de um repasto simples em sua casa, vai à praia se reunir com o mestre. E o mestre, percebendo que no semblante de Pedro havia uma tristeza, ele pergunta a Pedro: por que estás tão triste? Por que seu rosto mostra tamanha tristeza? Mesmo tendo nós outros realizado inúmeros prodígios, ajudamos muitas pessoas, fizemos muitas coisas boas, e mesmo assim, diante de uma missão tão grandiosa que lhe é apresentada, você ainda está triste? Ele diz: sim, mestre, eu estou cansado. Eu estou bastante cansado, eu já não consigo mais e tenho noção da minha inferioridade. Eu compreendo a minha inferioridade e compreendo também o seu amor infinito, porque sei que ele é a única coisa que me sustenta nessa empresa. As suas lições chegam para mim como algo incompreensível às vezes. Por exemplo, eu não consigo entender como nós podemos perdoar. Perdoar quantas vezes? De que modo? De que maneira? As pessoas que nos agridem causam tantos transtornos nas nossas vidas. E o mestre, então, sorrindo para Pedro, o angustiado Pedro, diz, guardando, Pedro, a paz no coração. Senhor, mesmo assim, e aqueles que são os hipócritas, que são aqueles que nos atiram as pedras da sua indiferença, do seu sarcasmo, como lidar com isso, Senhor? E ele diz, Pedro, mantendo a brandura no julgamento. E diante de tantas indagações, Jesus, compreendendo a ansiedade do seu discípulo, diz, antes de esperarmos o comportamento dos outros, devemos, Pedro, sermos nós mesmos os porta-vozes da nossa verdade. Antes de estarmos estabelecendo níveis de crítica ou estabelecendo limites comportamentais para os outros, devemos ser esses os primeiros a atingir esses graus. Reconhecemos, então, as dificuldades da convivência. Reconhecemos, então, as dificuldades do convívio social. Jesus, então, olha para Pedro e diz, Pedro, seria certo abandonar o doente na estrada? Seria certo negar um pedaço de pão para quem tem fome? Seria correto abandonarmos um enfermo ali na mesa do hospital sem dar nenhuma assistência? Ao contrário, Pedro. Aqueles que necessitam da ajuda, aqueles que necessitam do auxílio, precisam ser auxiliados. Mas nós precisamos trazer isso dentro da nossa própria existência. Em primeiro lugar, precisamos pacificar a nossa alma para que o nosso agir seja o resultado da nossa paz interior. Que nós tenhamos a possibilidade de o nosso coração ser tão tranquilo ao ponto de se estabelecer como luz na estrada sombria dos que estão sob o nosso alcance. Pedro, então,
fazendo as suas reflexões, ele vai lembrar-se do discurso do monte: bem-aventurados os que são brandos, porque eles vão herdar a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E deixou, a partir desse instante, que todo esse ensinamento penetrasse profundamente na sua alma, em um clima de elevadas reflexões. Foi lá na montanha que Jesus falou: Felizes os que choram, pois terão consolação. Felizes os bondosos e os misericordiosos. Felizes são os pobres em seu coração. O reino do céu é deles. 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 Foi lá na montanha que Jesus falou: Felizes são aqueles que dão pacificação. Felizes são aqueles que procuram a justiça. Felizes são os puros em seu coração. O reino do céu é deles. O reino do céu é deles. O reino do céu é deles. O reino do céu é A tarde serena e calma apresenta-se transparente. Ignotas vibrações produzem musicalidade na tela imensa da paisagem colorida e ondulada. A palavra do mestre expressiva entoa mais um tema da sinfonia incomparável. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. A caravana dos criminosos não julgados é infinita e inacabada. Os carros dos guerreiros e vândalos passam velozes sobre cidades vencidas, órfãos e viúvas ao abandono. A injustiça veste os corações, e a indiferença dos legisladores como dos governantes é quase conivência. O mundo arde em sede de justiça. O homem tomba esfaimado às portas da justiça. Todavia, os desvairados retornam aos antigos passos e reencarnam imolados à loucura e estigmatizados pela crueldade. Felizes os que experimentaram suas atrocidades. Há esperança que é vida para sedentos e esfaimados. Feridas à vista, feridas do coração, feridas ignoradas que clamam lenitivo à justiça do amor. A verdade descendo ao homem, esclarecendo-o e pacificando-o, renascendo para resgatar, recomeçando para acertar, repetindo as experiências para aprender, justiçado pela consciência,
corrigido pelo amor, preparado para a libertação, serão saciados. Rua, rua infeliz que me ensombraste o nome, chama o pai a rugir para a filha que implora. Não me expulses, meu pai, temo a noite lá fora. E ele mostra o punhal na fúria que o consome. Voa o tempo a rolar, sem que a vida o retome. Ele, desencantado, ansioso e triste agora, traz à filha exilada o coração que chora, espírito a sofrer, em sede, chaga e fome. Ela sente-lhe a dor, através da lembrança, e dá-lhe um corpo novo, ante a luz que o descansa, nos fios da oração em celeste rastilho. E mais tarde, no lar que os apacenta e acalma, ele diz: minha mãe, doce mãe de minha alma. E ela diz a cantar: Deus te abençoe, meu filho. A história de um pão. Quando Barsabas, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sobre o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara aos mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barsabas entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim. A visão, arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime e faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabas, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabas, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui a teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabas perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que destes um dia, por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabas acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz, Barsabas abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar.
Decorrido um ano, Jonaquim, um carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filho cujos cabelos louros emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsaba nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Será que é possível imaginarmos o alcance do perdão na vida de uma pessoa? Será que é possível pensarmos de que maneira alguém pode ter a economia da sua alma totalmente transformada simplesmente porque os atos delituosos, equivocados em um determinado momento da vida foram transformados em outros tipos de movimento do espírito? Pois é, a nossa querida Amélia Rodrigues, lembrando do Código Penal da Vida Futura, em que Allan Kardec nos traz os 3 movimentos da alma, do arrependimento, da expiação e da reparação, ela faz um retrato daquela cena pitoresca que está narrada no Evangelho de João, onde uma mulher pega em adultério é colocada à lapidação popular. Jesus, contudo, ao dispensar a mulher, não lhe tira a responsabilidade sobre o ato perpetrado, nem muito menos permite que ela seja julgada em um júri sem lei. Ela apenas agora pode continuar a sua vida. Sem dúvida nenhuma que foi um final de tarde extremamente comovente para todos e para a mulher, sobretudo, algo angustiante, que fê-la voltar, segundo Amélia Rodrigues, à casa em que Jesus se abrigava, dizendo assim à noite: Mestre, torno-me uma mulher extremamente angustiada. A minha alma sofre pelo que fiz. Reconheço que a minha fraqueza fez-me cometer o ato que eu não deveria ter praticado. Aquele sedutor me rondava como uma fera em busca do alimento, e eu, enfraquecida na minha alma, cedi aos seus encantos, dei-me espaço para estar naquela condição em que me colocara. Agora eu não sei mais o que fazer da minha vida. Jesus, então, como era do seu costume, abre o seu verbo eloquente e dá-lhe uma lição reconfortante para a continuidade dos seus trabalhos ao longo da vida. Ela então, comovida diante das palavras de Jesus, pede a ele: Senhor, permita-me que siga os seus passos, estarei contigo, estarei abrigada por essa sua mansuetude, pela sua bandura, pela sua beleza, pelo seu amor. Jesus então diz a ela que aquele homem que caminhava pelas estradas, assim como os animais, não tinha onde repousar a cabeça, que era ele um peregrino e que a mulher poderia seguir tranquilamente a sua vida, seguir o seu caminho, fazendo apenas o bem. Jesus então diz à mulher que ela poderia continuar o seu caminho, encontrando possibilidades da sua reparação, após, claro, estar vivendo sob a égide da dor, a dor que lhe agora castigava, macerava a alma por dentro. Havia também a questão social, a questão da comunidade, as pessoas iriam olhar para ela com desdém. Mas isso não era importante, dizia Jesus. Não é importante o que as pessoas pensam, porque as pessoas, de certa forma, elas são muito ácidas. Elas hoje não esquecem absolutamente nenhum dos pequenos deslizes, mas rapidamente deixam fugir das suas mentes os atos grandiosos praticados pelas pessoas. Não era importante, portanto, prestar atenção no que as pessoas pensavam. A coisa mais importante era refazer-se intimamente. A mulher seguiu o seu caminho conforme for a orientação do mestre. E conta Amélia que 10 anos depois, nas cercanias de Tiro, havia uma casa com uma mulher cuja expressão do rosto mostrava um certo cansaço, mostrava que havia ali realmente uma luta muito grande que havia sido engendrada. Mas a mulher, ela era agora uma consoladora. Ela não somente acolhia os feridos, mas também lhes dava palavras de conforto, palavras de amor, e lhes lembrava das palavras de Jesus, aquele que fora o homem que dera condição para que ela continuasse a sua vida. Certa feita, ela estava ali na sua casa beneficente, quando de repente chega, carregado por pessoas, um homem em chagas.
quase inconsciente. Ela olha aquela pessoa e tem imediatamente aquele gesto de bondade, vai, limpa-lhe as feridas, cobre-lhe o corpo, dá-lhe as primeiras providências para que ele possa restabelecer a sua condição mínima de saúde, e não pôde reconhecê-lo de pronto. E a mulher então diz a ele, a partir das mensagens de Jesus, falando sobre o perdão, falando sobre a vida e sobre a possibilidade da continuidade da vida, e o homem pergunta, esse Jesus de Nazaré não for aquele que foi crucificado? Ela diz, esse mesmo. Pois é, você teve a oportunidade de estar com ele? Eu digo, sim, eu tive, e ele salvou a minha vida. Eu estive com ele, mas não pude aproveitar. Eu não soube trazer para mim as suas mensagens. E a mulher pergunta, por quê? Ele disse, ele salvou a minha mulher adúltera. Ele conseguiu recuperar aquela mulher, mas a mim, que fora o traído, ele não deu uma palavra sequer. Carreguei o ódio e o ácido dos meus sentimentos ao longo da minha vida inteira. E apenas depois, quando eu me refiz e pude recuperar-me diante dos infortúnios da alma, é que eu realmente resolvi retornar para estar com ele, estar com a minha mulher, pedir perdão àquela que tanto feri. E a mulher então olha para aquele homem e diz, companheiro, o arrependimento do erro, confiança em Deus, a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. Deus é amor e Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que querem buscá-lo. Agora, durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Deixa que a justiça te clareie a visão, para que o egoísmo te não imponha a loucura e a cegueira. Se formos justos, não nos inclinaremos à censura e à reprovação ante os erros dos semelhantes, porquanto conheceremos de sobra nossas próprias fraquezas. Se formos justos, esqueceremos a queixa e a reclamação, porque notaremos ao nosso lado aqueles que caminham no mundo suportando fardos mais agressivos e mais pesados que o nosso. Se formos justos, não exigiremos dos outros demonstrações prematuras de bondade e compreensão, de vez que sabemos quanto nos custa o próprio equilíbrio no escabroso acesso às conquistas morais. Se formos justos, não nos confinaremos ao círculo doméstico, cristalizando-nos nas vantagens particulares. Porquanto aprenderemos que as dores do vizinho são iguais às nossas, cultivando, por isso, a fraternidade que nos quinhorá de alegrias e bênçãos. Sejamos justos e entenderemos a riqueza dos bens que o Senhor nos empresta, sabendo enxergar a indigência e o infortúnio que nos pedem simpatia e socorro. Sejamos justos e perceberemos, enfim, que o trabalho infatigável no bem comum é a única fórmula de paz, suscetível de garantir-nos a felicidade e a segurança, porque os cultivadores da justiça, pelo serviço incessante a todos, conhecem o supremo valor do tempo, convertendo o presente na gloriosa preparação do futuro. Escuta, alma querida, se a provação te alcança e te amarfanha a vida, não te des à revolta, nem percas a esperança. Embora tolerando luta permanente, seja ela qual for, segue o dever que se desdobre à frente,
sem maldizer a própria dor. Deus modifica o sofrimento aceito em grandeza, progresso, alegria, proveito. Na terra, em tudo aquilo que admiras, do chão que cria a erva ao céu que infunde a paz, a qualquer tempo, em tudo encontrarás semelhante lição na estrada em que respiras. No solo retalhado a golpes de tratores, o campo se converte em tocado de flores. A semente largada à cova estranha e escura renasce do abandono em beleza e verdura. A árvore na poda, humilhada e desfeita, apresenta a abastança e a força da colheita. Da rocha perfurada, a fonte se descerra, espalhando conforto e enriquecendo a terra. Posto ao calor gigante em supremo embaraço, o minério dá forma às estruturas de aço. Madeira que o serrote alinha, morde e apara, faz-se na construção a peça nobre e rara. Pérola de alto preço em brilho evanescente, é riqueza a surgir de uma ostra doente. O pão que em todo mundo é divino legado, é um presente do céu no trigo massacrado. A água que se sujeita aos preceitos da usina gera auxílio e poder, revigora e ilumina. Assim também, alma querida e boa, ante a luz do trabalho dia a dia, na lei da evolução para crentes e ateus, a presença da dor que nos fere e avalia é socorro da vida e proteção de Deus. Em nosso momento de oração coletiva, vivendo ainda o clima das experiências estéticas do Sermão da Montanha, façamos a prece contribuição de José Silvério Horta. Louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente, clamamos por teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem, retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e viva em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, cada dia, cada instante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta a nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre Celso da verdade, hoje e sempre em toda parte, ensina-nos a guardar-te no templo do coração. Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada.
estrelas não